Fluminense muito próximo de fechar acordo para a temporada de 2026 e surgem dois nomes no radar tricolor sendo comentados de possíveis contratações do Flusão nesse meio de temporada. Além disso, funcionário da base do Fluminense pula o muro e fecha com o Flamengo. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Fluminense está muito próximo de fechar um negócio para a temporada de 2026. Quem traz essa informação pra gente é o jornalista Vitor Lessa, e de acordo com ele, Fluminense e Puma possuem negociações avançadas para que ela seja a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense. O contrato atual do Fluminense com a Umbro vai até o final da temporada atual de 2025 e o próprio Vitor Lessa, com seus companheiros de jornada 1902, já haviam trazido, algumas semanas atrás, a informação de que o Fluminense olhava com carinho o mercado, a possibilidade de trocar de fornecedora para a próxima temporada. Vitor Lessa deixa bem claro que tentou contato com a assessoria do Fluminense, que eles não confirmaram a negociação, de fato, se está acertado ou não esse novo contrato com a Puma, mas fato é de que a Umbro deve de fato mesmo sair do Fluminense e aí a Puma vai assumir o tricolor. Para a gente avaliar se isso é uma boa ou não, a gente precisa de um pouco mais de detalhes, né? Nesse momento ele fala da negociação avançada, mas a gente não sabe de fato quanto que a Puma vai pagar, detalhes de bônus, etc e tal. A gente sabe muito pouco sobre valores, né, desse tipo de contrato, esse tipo de coisa não é muito divulgada, tem acordo de confidencialidade e tudo mais. Preocupação é em termos de logística. Eu acho que o Fluminense teve uma evolução muito boa com a Umbro. A gente lembra, né? Antes da Umbro, na época da Under Armour, era bem complicado para você comprar a camisa do Fluminense e tudo mais, né? Muitos tricolores, principalmente fora do Rio de Janeiro, reclamavam da escassez de camisa. Antes a gente teve ainda a Dry World, né? Que foi aquele cenário terrível, né? Que o Fluminense não recebeu, não tinha as camisas e tudo mais. Então eu acho que, no geral, a gente pode avaliar como positivo essa passagem da Umbro pelo Fluminense. Claro, tem toda a questão do preço do material esportivo, né? O preço das camisas é algo que o torcedor reclama muito, mas não é algo exclusivo da Umbro, ou da Puma, ou da Adidas, ou da Nike, enfim. O preço de camisa de futebol realmente é algo muito caro, né, para o torcedor, isso incomoda bastante, claro. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas o Flusão está muito próximo de fechar com a Puma. Treinador da base do Fluminense pula o muro e acerta com o Flamengo. A gente vai falar bastante disso, só antes aproveitar rapidinho para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente adora saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente tá aqui mandando aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Joelson, de América Dourada, na Bahia, pro Nelson Mendes, de Ceabra, também na Bahia, pro Arlen, de Brasília, Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão, e pro Milton, de Ipanema, Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. E lá em Xerém tem treinador pulando o muro. Pois é, gente, o Diogo Calhau, que é o técnico, o técnico do Sub-15 do Fluminense, publicou no começo do dia uma mensagem, um texto se despedindo do Fluminense, anunciando a sua saída do tricolor. Após isso, surgiu a informação de que ele está indo para o Flamengo, vai assumir o Sub-16 do Flamengo. O Diogo Calhau, vale lembrar, né? Ele foi o auxiliar técnico do Brasil, da seleção brasileira, campeão do Sul-Americano Sub-17, além, claro, né, de ser o técnico do Sub-15 do Fluminense. Agora, né, a gente tá perdendo esse cara aí que tá indo pro nosso rival, para o Flamengo. O Xerém Stuff, portal especialista na cobertura do Fluminense nas categorias de base, trouxe detalhes, né, do período ali do Diogo Calhau no Fluminense, desse um ano que ele passou no Fluminense, um ano muito vitorioso. Ele treinou as gerações de 2009 e 2010, o último jogo foi um 3-0 contra o Vasco da Gama. Ao todo, ele foi campeão
do Campeonato Carioca Sub-15, da Copa Yuri Morozov também Sub-15, Copa Integração Brasil-Chile Sub-16, ficou em segundo lugar na Recopa Sub-15 e pegou também uma medalha de bronze, terceiro lugar na Copa Nike. Foi com certeza um trabalho muito positivo dele pelo Flu, agora acabou, ele tá indo lá pro Flamengo. Vamos falar um pouco agora de mercado da bola, porque tem informação vindo lá de São Paulo. Marcos Eduardo, do nosso Palmeiras, falou que o Fluminense tem interesse na contratação do goleiro Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, vale lembrar, formado na base do Flamengo, tem passagem pelo Inter, pelo Bahia também, tem 38 anos e o contrato dele com o Verdão acaba no final dessa temporada de 2025. A gente percebe pelas notícias que têm surgido que o Fluminense está no mercado de olho em um goleiro, né? A situação do Fábio ainda está indefinida, o Fábio vai fazer 45 anos nessa temporada, ainda tem conseguido jogar em alto nível e tem contrato com o Flu até o final desse ano. Resta saber se o Fábio vai se aposentar no fim dessa temporada, se ele vai estender esse vínculo, o que vai acontecer. Mas o Fluminense está atento às oportunidades de mercado para essa posição. A gente chegou a comentar também a informação do Lucas Musetti, que faz a cobertura do Santos, de que o Tricolor era um dos clubes, né? Foi o Fluminense e o Cruzeiro ali interessados na contratação do João Paulo, goleiro do Santos, agora está no banco lá, né? O Gabriel Brazão tem sido titular, o João Paulo está um pouco insatisfeito, pensando em sair. Agora surge também o nome do Marcelo Lomba nesse radar. Vale lembrar, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas no final de 2023, o nome do Marcelo Lomba também foi bastante cogitado aqui no Fluminense. Naquela altura a gente foi e contratou o Felipe Alves, pedido do Fernando Diniz, para ser esse goleiro reserva do Fábio. Marcelo Lomba, novamente, né? Contrato até o final dessa temporada, 2025. É um jogador que começa a surgir ali no radar, né? Justamente pelo fim do contrato com o Palmeiras, poderia vir sem custos adicionais ali para o Fluminense, né? Sem custos de transferência. Aos 38 anos, já falo aqui, ó, sem papas na língua, não me agradaria nem um pouco, tá? Marcelo Lomba, mesmo quando era mais jovem, nunca foi um goleiro que me agradou, nunca foi um goleiro que me passou grande confiança. Com 38 anos de idade, menos ainda. Então, assim, se o Fluminense quer um outro goleiro para substituir, quem sabe, o Fábio, ou se o Fábio decidir se aposentar, ou até mesmo para ser reserva e fazer uma sombra, esse goleiro não é o Marcelo Lomba, tá? Tem que ser um nível um pouco acima, até porque o Fábio bota esse patamar, esse sarrafo lá no alto. O Marcelo Lomba não é esse cara definitivamente. O João Paulo, eu acho que para ser um reserva daria para passar, daria para aceitar, mas o Marcelo Lomba, para mim, nem isso. Outra informação de transferência agora para a posição de centroavante. Vamos falar disso só antes, rapidinho, lembrar e convidar você que tá ligadinho aqui na Central Fluminense a correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link para você baixar de maneira grátis o aplicativo SofaScore, o principal portal estatístico do futebol, também te deixa super atualizado com as notificações em tempo real das partidas. Corre no comentário fixado, clica lá para você baixar o aplicativo e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. SofaScore, parceira oficial da Central Fluminense. Vamos falar dessa informação de centroavante. O Fluminense aí, centroavante, a gente já sabe muito bem. O Fluminense está no mercado buscando um centroavante, ainda mais com a lesão do Germancano. Parece não ter sido algo tão grave, vai poder jogar a princípio a Copa do Mundo de Clubes, mas é uma posição carente, né? O Fluminense trouxe no começo da temporada o Everaldo, Lelê saiu, Cauã Elias também foi vendido. A gente tem essas duas opções majoritariamente. O Cano, agora machucado, o Everaldo ali como centroavante. Tem também o Kelvin, da base, né, do Sub-20, que chegou a ser relacionado contra a União Espanhola, mas ainda não é um cara que está incorporado no elenco profissional do Fluminense. E aí o Thiago Ferreira, meu amigo do canal Hora do Flu, trouxe pra gente a informação de que o Fluminense tem interesse na contratação do centroavante Alejandro. O Alejandro está nesse momento no CSKA Moscou, foi contratado recentemente pela equipe russa, mas não se adaptou à vida por lá e deseja voltar ao Brasil. O Alejandro, para quem não lembra, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Naquela altura ele jogava pelo Vitória, emprestado pelo Red Bull Bragantino. O Bragantino tinha o passe dele, acabou, né, no final do ano, o Vitória não manteve o Alejandro. O CSKA Moscou comprou, na verdade, a operação naquela altura também foi um pouquinho complicada, porque a Red Bull disse que não fazia negócios com clubes russos. Aí o Alejandro pagou do próprio bolso a multa, ficou livre no mercado e aí foi pro CSKA. Naturalmente, provavelmente o CSKA que pagou através do Alejandro, mas a primeira informação que saiu foi de que o Alejandro pagou a própria multa para ficar livre no mercado
E aí se transferiu para o futebol russo, não se adaptou por lá. E o Thiago Ferreira traz pra gente de que um modelo que o Fluminense estuda nessa contratação, caso de fato avance por ela, seria um empréstimo com opção de compra, que aí ficaria uma situação ali meio que do bom para todo mundo, né? O jogador não tá adaptado, quer voltar ao Brasil, o CSKA também não quer perder o cara de graça. Então ele vem para cá, fica no empréstimo no Fluminense, e aí caso ele performe, caso ele se destaque, né, vai ter um pouco mais de visibilidade, o Fluminense pode contratá-lo em definitivo. Esse interesse ainda, né, pela informação, é um pouco embrionário. E é outro jogador que também, por mais que tenha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu também não sou o maior fã. Esse vídeo aí agora vai ficar difícil, né, pra eu me defender da galera que fala que eu só corneto, que eu não gosto de ninguém. Mas de fato, cara, desde a época do Alejandro no Atlético Mineiro, onde ele começou, depois no Bragantino, agora no Vitória, eu não acho ele um grande atacante. Claro, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, não é como se ele fosse horrível. É melhor do que o Everaldo. O Everaldo meteu gol no último jogo, tá? O Alejandro é mais atacante do que o Everaldo, mas não seria um nome assim que me agrada, não acho, até pelo estilo ali, não me agrada tanto. Mas seria um movimento super válido. A gente tá falando do cara, repito, artilheiro do Brasileirão do ano passado, então seria um movimento válido do Fluminense, por mais que pessoalmente não me agrade o futebol dele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o Fluminense está buscando, né, no mercado algumas opções para se reforçar, visando, claro, Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, né, as competições que seguem para o Fluminense, mas também a Copa do Mundo de Clubes já é mês que vem lá nos Estados Unidos. E aí a gente lembra, né, a FIFA vai abrir uma janela especial do dia 1º até o dia 10 de junho para os clubes que estão disputando a competição inscreverem reforços. Então a gente vai ter muita movimentação nesse sentido de contratação por parte do Fluminense, de clubes que vão disputar essa competição ainda nesse mês de maio. Quero saber de você, torcedor tricolor ligado aqui na Central Fluminense. Alejandro, Marcelo Lomba, seriam bons reforços para o Fluminense? Puma, você prefere a Puma no Fluminense? Prefere a Umbro? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo então pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.